É incrível. Eu estava a conversar agora com alguém aqui no off que me falou do ódio das pessoas. Ah, esses vídeos que os brancos estão a fazer divulgando o jejum do pai. Os filhos do diabo estão extremamente chateados com o ódio e inveja, pai. Só não posso repetir o que eles estão a falar. Os diabos não querem que o mundo saiba que o pai não come há 9 anos e vai até 40. Depois diz mais assim. Disseram que foram se reunir para falar do mata-bruxo e também do jejum, que tudo é mentira, que nós somos idólatras e que o pai come, só não come carne. Come só não. Hã? Que o pai come, só não come carne. E as visualizações do AI, que são os brasileiros que estão a manipular para muita gente. Coisa, eu disse para eles entrarem aqui. Ah, eu disse para eles para entrarem para falar com o pai aqui no Zoom. É muita inveja do pai. Alguém disse que foi reunir com alguém que saiu em Angola. Essa pessoa disse: em Angola ele é muito odiado e ele é um grande bruxo. Ouviu? Disse que na comunidade deles, os angolanos, o presidente dos angolanos e amigo deles, aqui disseram que a tratar. Estão a tratar quê? Não entendi muito bem aqui. Não entendi muito bem isso. Ah, que estão a tratar o meu assunto em Angola e dos outros pastores. E essa é a reação dos angolanos. Quer dizer que essa reação que aconteceu essa semana que passou, os brancos a publicarem o meu jejum, isso é uma derrota muito grande. Se fosse só na África, os africanos sabem que iam ignorar. Então, até os brancos estão a publicar os vídeos do homem. Isso foi um checkmate, foi como um choque para os inimigos do homem, o sistema, os falsos profetas, tudo. O ódio aumentou. Então, isso aqui eles já não têm mais espaço para influenciar as pessoas como ontem. Ontem que eles alugaram, algumas pessoas aí começaram a falar. Eles todos ficaram ultrapassados. Quem falar, ninguém lhe dá crédito. Porque o número das visualizações que o homem carrega. Então, quando eles olharem a tal pessoa que está a falar, até o Vitor tem mais visualizações no vídeo. O Vitor disse que juntando dois deles, eu tenho mais seguidores. Olhando para os seguidores e os que visualizam os seus vídeos, então vão lhe considerar como um fobado que está à procura de fama ao lado desse que arrasta a multidão. E ninguém acredita nisso. Agora, se fosse também ele, assim como aqueles que arrastam multidões, então iam lhe ouvir, não, calma aí. Vão lhe ver, esse aqui está a mendigar, está falando. Então, quer dizer que esse ódio está só lhes consumir por dentro. Essa foi a estratégia do céu. Nós atravessamos a fronteira do asfalto, saímos do rio, fomos no mar, tomamos o controle, dos territórios da África.
Esses ficaram para trás. É como mais ou menos alguém que subiu muito alto e que as pedras já não chegam onde ele está, nem as palavras. Se você grita para ele, é você, ele não vai te ouvir, só vai ver que você está a olhar para ele como uma mosca, uma formiga que está a se mover na terra. Ele já não sente, não ouve, e chega um momento que você já nem lhes vê, nem eles também te veem. Como nessa fase. Essa fase eles já não estão a me ver, eu também já não estou a lhes ouvir. Então eles ficaram muito longe. O desespero é muito grande. E agora, qual é a estratégia? A estratégia é atacarem as pessoas individualmente. Cada um no seu conhecido, cada um no seu colega. Mas só estão lá fora, os que estão lá dentro estão em silêncio. Estão lá dentro, eles sabem da desgraça. Viram, é muita gente que sofreu por causa disso. E esses, como são ignorantes, e essa tal pessoa que eu estou a falar, como é um ignorante, ele pensa que ele ficará impune. Esses são, fazem parte daqueles que falam há muito tempo, sofrem, mas estão ainda a viver. Tem depressão, mas ainda está a viver. Ele não sabe que está a ser protegido para um tempo próprio. Fomos atrás desses aí. Apresentou primeiro problemas financeiros. Quem é esse então aí? Essa é uma mensagem que eu estou a ler de um rapaz aqui. Ah, aquele rapaz, ok. Apresentou problema financeiro para se deslocar, depois já não atendia. Claro, fugiu. Por isso agora trouxeram um outro, só que sem sucesso. Estão a dizer que as visualizações são mentira e o jejum também é mentira. O AI dos brasileiros é que estão a fazer isso. É? Olha só. Até estão a dizer que ele está a mentir às pessoas que ele fala inglês. Desde quando que eu falei que eu falo inglês? Ah, é? Ah? Conta-me ainda do ódio de Angola. Eu sei que vocês têm muita história para me contar desse crescimento que aconteceu, viu? Já inventaram uma. São visualizações do AI. Na verdade, os demônios estão em pânico. A vida que o pai vive é pesada para o coração e mente humana, entender? É? Gaspar, estão a falar que são falsas visualizações. Hã? Mas um homem só mesmo é que vem trazer pânico na terra. É? Jamba, o jogo mudou, pai. Antes falavam, o pai queria audiência. Agora o povo diz que eles é que querem aparecer. Inversão de marcha. Ouviu? Hã? Estás a ver o quê? Um homem da Lunda Norte disse, pastor, ajuda-nos. Estamos a ver os teus vídeos agora. Precisamos de alguém na Lunda Norte. Queremos te seguir. O vídeo está a fazer mesmo impacto.
Óbvio, o Conselho de Judas Iscariotas não se contém, estão reunidos para avançar com novas estratégias para atacar a igreja. Se reúnem? Estou à espera deles. Essas reuniões são antigas. Hã? Ah, eram dois, né, Miguel? Xai. Como é que pode um homem que tanto é odiado num país, com as portas fechadas, atacado nas redes sociais, nas próprias plataformas, conseguiu aparecer no mundo? Estás a ver o quê? Querinas, estão bem envergonhados. Eles gostam de mentir factos só para descredibilizar. Dário, há quantos anos que eles estão a falar isso? Hum? Há 3 anos e meio que eles estão a atacar com mentiras. E agora, vê se isso tudo não cooperou para o bem. Hã? Antes falaram que os milagres eram falsos. Depois, porque eu comprava milagres. Não, primeiro que eu comprava testemunho. Depois, não, eram falsos. Depois que comprava testemunho. Depois porque eu fiz pacto com o diabo, que era o diabo que estava a operar. Hoje, agora, já não falam mais dos milagres, estão a falar das multidões. Não, os brasileiros é que estão a fabricar aqueles números. Ele não tem nada aquelas pessoas a lhe seguirem. Jurema, o ódio deles nunca foi não real quanto agora, pai. É verdade. Era mais fácil antes, Jurema. No deserto, quando ainda estávamos aí, hein? Desconhecidos. Agora mais com o poder manifesto. Quando o sol brilhar, brilha mesmo. E isso tudo que eles estão a falar, estão a contribuir para o bem do Evangelho. Com certeza, se não houvesse tamanho ódio, com esse todo poder que se moveu, então era do diabo. Porque o diabo jamais odeia o diabo. Tibis Osso não mostrou muito poder na terra. Quem que lhe odiava? Quem? Era amado, porque era poder do diabo. Anos atrás disseram que nós éramos imediatistas. Agora outros querem imediatismo através de nós. Óbvio? O que está mais lhes doer é os americanos. Até os asiáticos. Eu vi um vídeo parecido é árabe, né? Quem viu? Ministros. Sim. Caravana ladrando e, aliás, os cães a ladrar, a caravana a avançar. Então, mas se eu ia dar visualizações, esse mundo todo já não deveria fazer isso. Hã? Sarita, boa resposta. Eles querem isso. Por que que eles não têm essas visualizações então? Hã? Aleluia. Eles mesmo foram lá ver e aumentaram as visualizações. Só o fato deles comentarem isso, porque eles viram. E quando foram lá ver, eles também fazem parte dos milhões. Tanto ciúme, por isso me perguntaram se não tem live do mestre sem tradução. Como assim sem tradução? O que que ele queria dizer? Tipo o sonho que uma vez tive, em que os jornalistas de Angola faziam de tudo para entrevistar a população para falar mal do apóstolo. E os canais televisivos.
distorciam o evangelho do mestre. É muito forte. Até árabes estão a gravar vídeos. Óbvio? Significa já o Espírito Santo entrou no mundo árabe para ganhar os árabes. Até mudos. Vocês viram o vídeo? O Mário publicou um vídeo só com gesto para os mudos. Isso, esse, mas esse homem também, isso é complicado. Não falava nada. Meteu em cima, como se estavam a fazer os outros, em cima os vídeos do homem a passar e ele vai falando, mas com sinais só. Mano, dor do cotovelo muito grande do regime. Eles fecharam as portas, fizeram tudo para que o homem não saísse fora, não fosse conhecido. Minha esposa nasceu com um rim, agora tem dois rins depois da oração do mestre. Querina, grande milagre, ouviram? Alguém que só nasceu com um rim, agora tem dois rins. Vocês estão onde? Qual país? Confirma aí, Querina. Alguém escreveu, por favor, não me esqueça no teu reino. 82 pessoas assistiram ao mestre sem entender, mas estão a dizer quem também está a sentir a presença do Espírito Santo. Ouviram? Quando se coloca a legenda em inglês, eles não gostam. Quem? Os angolanos. Dizem que não é preciso. Nos últimos tempos, o Messi está só crescendo mesmo com toda a oposição. Caiu o dragão branco. E ainda esse crescimento é paliativo. Não, já vos falei. Esse crescimento que vocês estão a ver aí é dos frutos que é temporâneos, dos primeiros frutos. A colheita plena desta glória é quando cair o quarto monte. Entenderam? E o quarto monte ainda não caiu. Ainda falta alguns meses. Óbvio? Essa é a colheita dos 3 anos. Esse é o princípio da colheita, da segunda colheita. É o princípio. Ouviu? Esses são os primeiros frutos naquela colheita que se fazia em Israel. Os primeiros frutos que eram dedicados ao Senhor. As chamadas primícias. São esses. E depois disso tinha que contar 7 sábados. Que são 49 dias. E no último dia, que é o 50, fechavam a colheita. E esse 7 sábado era o da colheita. Mas o primeiro sábado era para apresentar os primeiros frutos. É isso, esses são as primícias. E sabe o que aconteceu? As primícias se manifestaram fora de Angola, mas na África, e agora estamos a ver a América também. Muitos muçulmanos estão a entrar até pedir oração à escondida. Ouviu? É. Já não tem volta a cena. Nem mesmo em 2022 tinha volta. Porque aí nasceu o filho. Nasceu o filho e tivemos a primeira colheita. Não tem mais volta. E começou a perseguição. E a perseguição que começou em 2022 vai terminar em 2029. Por isso vocês estão a ver, estamos debaixo. Saibam disso. Isso até dá para dar uma matéria. Eu já tenho falado isso, mas mais especificamente. Para não dizer, mas não pode, até quando isso vai acabar? Enquanto não terminar os 7 anos e meio, isto não vai terminar. Saibam disso.
Isso vai terminar em setembro de 2029. Ok? Não, vocês estão a me entender. Então, preste atenção. Quando a mulher deu à luz o filho, escute muito bem o que está acontecendo. A mulher fugiu e foi se esconder num lugar onde ficará 7 anos nesse lugar. E foi lá com o filho dele. E neste lugar foi lutar lá com o dragão. Houve 7 colinas que se levantaram. É trabalho grande. E esses montes que se levantaram vieram se opor contra Elias. E cada monte 1 ano. Houve o trabalho. Então, cada um desses montes usa as pessoas. Usa o sistema, usa os falsos profetas, usa as pessoas individualmente, usa os parentes, usa tudo. Eles estão a liberar o veneno. Ataquem, porque a guerra está acontecendo no espírito e no físico. No físico tem os humanos, que são seus instrumentos, os escorpiões, ou então a raça de víbora, estão a lhes usar para atacar o Elias. Atacam Elias e a sua semente. Perturbem-nos. Fazem tudo para que ele não chegue até ao 8º monte. Essa é uma caminhada de 7 dias. E no 8º dia serei consumado. Entenderam? Hã? Então é mister que haja pedras. E enquanto Elias está lutando com esses montes, o mundo vai gemendo. Dores terríveis. Perturbação terrível. Catástrofes. Inimizade, guerra, violência, mortes, pestes, fome. E aqui esses são, se você não sabe qual é o propósito de Satanás, essas pessoas no físico é distração. Essa não é verdadeira guerra. O que eles querem é que isto distrai-me, me frustra, me desanima, para que eles possam sobreviver ou então resistir-me. Por isso eu não estou a olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Só estou a avançar. As pedras deles não me atingem, porque eu estou no espaço. Eles estão na terra, eles estão a me olhar assim. E por isso nós estamos a avançar. E a cada dia estamos a aumentar a altura. Porque cada monte é inferior a outro. Se o primeiro monte era assim, o segundo assim, então, imagine estamos no 4º monte. E já superamos 7 degraus do 4º monte. 7! Estamos no 8º degrau do 4º monte. Hã? O que é que você acha? E este é o monte terrível. O monte que eles estão a defender com garras e unhas. E vou-vos explicar porque que esse monte é tão importante do que qualquer outro monte. Em relação aos que passaram, claro. Esse é mais importante do que até o 5º, até do que o 6º. O único que supera esse é o 7º só. E vou-vos explicar porquê. O 4º monte, ele foi tão importante para Satanás que você não imagine. Ele deu cobertura à prostituta mãe, deu cobertura ao dragão branco, deu cobertura ao mar. Ouviu? Quer dizer que já deveria acontecer o despojo da Blue. Isso que você está vendo acontecer na África, estaria mesmo assim a acontecer em todos os lugares. Não é somente na África. Angola estaria agitada. Milhões e milhões a se prostrarem. Os mortos estariam a ressuscitarem. Hoje mesmo estava a ter uma visão e eu estava a pregar e a dizer, olha, eu estou
na esperança. Eu estou paciente, estou na paciência, estou a esperar. E eu disse, sabe o que estou a esperar? Estou a esperar quando eu começar a colocar as minhas mãos no inferno e tirar as pessoas do inferno. E eu disse, eu estou a esperar aquele dia em que eu vou começar a ressuscitar os mortos. E a igreja toda me ouvia. Uma reunião como dos servos que eu estava a fazer no Espírito. E eu estava a pregar a respeito da paciência. Ouviu? Estava a pregar da paciência e lhes dei o meu exemplo, porque eu estava à espera daquele dia em que eu vou colocar as mãos no inferno e começar a tirar as pessoas. Eu disse, eu estou a esperar aquele dia em que eu vou ressuscitar os mortos naturalmente. Ouviu? Esse quarto monte que criou essa penumbra, hã? Essa penumbra faz com que o que devia se manifestar no dragão branco, que é o terceiro monte, de 1 a 3, claro, esse é o dragão branco, os 3 montes, e o terceiro é o chefe, é o líder, é a mãe. Então ele veio, criou cobertura, e a lua não brilhou, espécie de um eclipse, de uma guerra prolongada. Então o que você espera? Enquanto ele está a lutar, está a agitar aqui as massas. Está a trazer ofensas, ameaças, calúnias e não sei o que, injúrias, tudo isso. Oposição, tudo isso. Ameaças, recados. Entenderam? Eu disse que esse monte é tão importante que você. A queda desse monte é terrível. Quando esse monte cair, muitos desses vão ficar malucos. Eles têm algum tempinho. Eles sabem. Esses mesmo muitos deles que estão a falar são feiticeiros. Que foram sacrificados, claro. Eles sabendo quais são as consequências de me afrontar, mas eles deram cobertura. Disseram, não, pode falar, você tem cobertura do ganho do chefe. Não vai estar acontecendo nada. Nós vamos lhe derrotar. Estão se a gigantar. Estão se a gigantar. E eles mesmos sabem que estão a lhes mentir. Que quando cair esse monte, é um problema grave. Vão ser sacrificados muitos. Não todos. Porque outros ainda receberão a cobertura dos outros montes até o oitavo. Entenderam? A guerra é prolongada. Esse monte está a trazer. Você está a ver que esse monte até veio o Papa. O novo Papa veio aqui. Até os americanos. Os americanos, não, essa guerra não é deles. Deste monte, não. Eles estão no sétimo monte. Eles bem deveriam esperar o Elias lá. Mas como eles são os líderes desta guerra, esse dragão, então não esperaram mais. Já mandaram homens para vir se opor, para ver se o quarto monte não caísse. E veja, antes do quarto monte cair, quando chegarmos meio a meio, hein, a mulher morreu. A madre morreu com as suas 2 filhas. Primeiro matei uma cachorra, pitbull, voltei a matar a outra que tinha fugido, e agora matei a mãe. Lhe pisei até explodiu. Sabe, um pitbull que se transformou em galinha. E não é galo, é galinha. Levou muita porrada, quer dizer que deixou de ser pitbull e virou galinha. Ficou fraco e lhe pisei com o pé. Explodiu. Só que enquanto eu estava a lhe pisar, veio um galo grande para vir atacar. Ele acendeu os olhos e fugiu. Esse galo me apareceu hoje. Um galo vermelho grande. Na verdade, aparece na visão como galo, mas são águias. Ok? Já vos falei da águia na bandeira da UNITA? Não vos falei. Do galo, aliás. Que eu disse, esse não é galo, é águia. Mas ele é angolano, por que que os comentários estão em língua estrangeira? Ouviram? Este é o impacto das nações africanas. Aquilo que os angolanos rejeitaram está a ser bênção para os estrangeiros.
Alguém também escreveu. Eu também quero saber. Ouviu? E agora? Esses aqui são os que têm senso de humildade. Entraram em choque e revelaram o que eles sentem. Agora os outros não. Não, isso tudo é mentira. Não, 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 não. Não quero nem saber. Não. Essas visualizações são falsas. A história se repete, Marcos. E a sua fama correu por toda a província da Galileia. Hoje não é apenas Galileia, é África e o mundo. Ouviu? Então, eles estão a defender o quarto monte. Mas o quarto monte já está. hum? Já está a abanar. Então, são 12 degraus ou andares que o monte tem. 7 já caíram. O que é que falta mais? 7 andares já caíram. Esse é o monte da autoridade. É o monte do poder. É o monte terrível. Esse monte, quando ele cair, você não pode imaginar. É poder terrível. Esse monte, quando cair, os teus mortos ressuscitam naturalmente. Claramente. Na última glória, não é por causa somente do impacto da guerra prolongada, da própria glória que vai se manifestar. A última glória é o resultado da derrota da própria serpente. Por isso, você está vendo o que está acontecendo agora. É o que vai acontecer na glória do sol. Quando se abater o sétimo monte, poderia já se manifestar a glória do sol. Mas o Lúcifer, que é o oitavo monte, vai aparecer para criar eclipse. Tá, essa continuidade vai haver também no fim. Agora devia se manifestar a glória da lua, foi interrompida. Também vai ser interrompida a glória do sol com a entrada da guerra do oitavo monte. É mister. E é bom, porque isso é para acabar com eles. Para nós reinarmos sem oposição. Por isso eles estão agitados. Eles sabem que vão ficar malucos, vão morrer. Epa, o que vai acontecer com o quarto monte caindo? Epa, o homem vai haver uma explosão. Hein? A igreja vai crescer. A colheita vai ser muito grande. Vai se levantar o segundo templo. Ou então a glória da segunda casa. E feito isso, por isso eles estão tão preocupados. E nós que não dependemos deles, não dependemos de ninguém, nem do olho deles, nem da ajuda de ninguém, senão da nossa fé. Enquanto em inglês, no Facebook, as pessoas estão a pedir oração, os camões estão a entrar para vir falar mal. Bem envergonhados. Não, por isso você está a ver aí. Não, mas ele está a falar português, porque é que os comentários é de outras línguas? Até dos maiores blogueiros nigerianos já está no ar. Já estava a assistir o culto no sábado. Enquanto o pai pregava, eu vi dois apóstolos, um a pregar e outro estava do outro lado, observava tudo. Apareceu alguém, deu um vaso de flores, mas estava a querer distrair o pai. E o outro apóstolo estava muito sério e parecia estar chateado. A terra não vai suportar o que está por vir. Não vai! Já não está a suportar, oh Ana. Era mais fácil as primeiras pedras nos pararem do que agora. Esses aqui, esses nós estamos longe. Quando estamos próximos, aí sim. Estamos no espaço. Pá. Hum? Há mais de um ano a fazer o voo. Há mais de um ano.
desde a festa dos 20 anos que fizemos o voo. Primeiro 6, agora mais 7 agora. Estamos sempre a subir. Com o canto angolano, estamos sempre a subir. Graças a Deus, tá bom. Eu acho que neste quesito, portanto, ignorem esses pecadores aí que estão a cooperar para o bem do Evangelho. Nós vamos prosseguir a nossa marcha, tá? Fiquem bem. Graças a Deus. Ai, os ceferos. Isto é simplesmente maravilhoso. Amém. Estamos juntos. In Angola, a man known as Apostle Marcelino Mario Bento, or Prophet Elijah, has become a worldwide mystery. He claims that for over 9 years, he hasn't eaten a single solid meal, only water. No bread, no fruit, no rice, nothing but liquid. According to him, God gave him the strength to survive through faith alone. His followers see him as living proof of divine power. They say his body doesn't age, his voice stays strong, and his energy never fades. But scientists and doctors say that's impossible. They argue the human body simply can't last that long without nutrients. Not even a few months. Still, new videos keep appearing, showing him preaching passionately, walking for hours, and looking perfectly healthy. So the question spreads around the world. Is this truly